Que a paz de Deus, que a luz divino amado Mestre Jesus envolva todos nós, hoje, agora e eternamente. Com o tema, o jovem, as tatuagens e as reencarnações. Quando vamos tratar do assunto da juventude terrestre, visualizamos várias questões relativas a isso. Primeiramente, porque o jovem é um ser influenciado. É um ser influenciado por várias questões sociais existentes. Porque, na realidade, é um espírito velho que está dentro de uma sociedade que muitas vezes as pressões de faz com que outro jovem venha decair no seu processo de evolução espiritual. Quando a gente vai verificar a questão dos hormônios relativo à juventude, observamos que esses impulsos hormonais nos jovens, que não têm um processo ainda de evolução espiritual, faz com que essas criaturas haja mais pela condição do instinto do que mesmo pela condição espiritual de cada um. Isso é tão complexo porque, para o jovem, o adulto nunca tem razão. Para o jovem, os pais estão ultrapassados. Para o jovem, só ele sabe das coisas e só ele entende da vida. Mas como é que alguém que está apenas com 13 anos vai entender o que é a vida? E qual é a vida que o jovem acha que ele quer ser enquadrado? Imaginem vocês. Como é que alguém está com 15 anos de idade pode querer decidir pela vida se não tem condições espirituais ainda evolutivas? Quando se trata de espíritos mais elevados, onde nós não vamos medir a idade desses espíritos, nem tampouco iremos medir as compulsões hormonais que ele tem. Porque esses espíritos, ele já domina todo um conjunto físico e um conjunto psicológico já bastante evoluído. Mas estamos falando do jovem atrasado. Não estamos falando do jovem evoluído, não. Que a gente sabe perfeitamente que para educar um espírito que ainda é atrasado, é muito complexo para muitos pais e muitas mães. Porque o jovem, ele pensa que a liberdade que ele quer ter, a liberdade que ele busca, com a experiência que ele acha que tem, vai levar ele a um estado de evolução espiritual. Primeiro, o jovem tem que entender que ele vive numa selva de inferioridade. E esta selva de inferioridade que esse jovem convive, ele tem que tomar bastante cuidado a cada passo, a cada conversação que ele tem com aquelas pessoas que ele acha que são os seus amigos. Quando vemos esse comportamento do jovem relacionado à curiosidade, isso fica muito a desejar com relação à condição espiritual de cada um. Porque o jovem, ele pensa que tudo aquilo que ele faz de negativo, ele pode ter imediatamente uma reação positiva e sair daquela situação. Muitos não conseguem. Quando é o caso dos vícios das drogas, verificamos que aqueles jovens mais tímidos, aqueles jovens mais retraídos, ele vai ter mais tendência a viciações do que aquele jovem que conhece todas as tendências e domina todas elas. Quando a gente vai ver essa visão, a gente vai ver que a influência de grupo de jovens aí fora, desorientado, exerce um grande poder de opinião de uns sobre os outros. Esse é o grande risco.
Por quê? Aquele jovem que é tímido, aquele jovem que é retraído, é o mais que recebe pressão psicológicas nas escolas e na própria sociedade. Agora se esquece de uma coisa, que aquele jovem mais retraído e mais tímido é o mais inteligente, é o mais capacitado. Mas esta visão dessas pessoas, ou desses jovens completamente perturbados, quando observam uma inteligência equilibrada, o grande desafio é: vamos destruir aquela inteligência, vamos destruir aquela qualidade. E começa a cercar aquele jovem de sugestões e opiniões inteiramente negativas para derrubar toda aquela resistência daquele jovem. Imagine vocês. Nesse ponto de vista, o jovem bem preparado dentro do seu lar, pelos pais, tenha certeza que ele vai resistir a uma sociedade complexa. Uma sociedade que ao mesmo tempo oprime o mais tímido, mas ao mesmo tempo sabe que aquele mais tímido é o mais capacitado, mas que não aceita. Porque se a gente mergulha na personalidade desses jovens, veremos que eles sabem que os pais têm razão. Eles sabem que os pais estão em busca do que é melhor para eles. Mas no estado de pensamento deles, eles sabem que um grupo inteiro está visualizando a sua condição espiritual, está cercando sua condição espiritual, e naquele exato momento, o número de opiniões de jovem com relação àqueles que estão recebendo opressão naquele momento ali, vai fazer com que esse jovem ceda. Imagine vocês. Porque a condição espiritual desse jovem ainda não é uma condição de reação, é uma condição de aceitação. Essa condição de aceitação é: eu quero ser parecido com aquele que tem mais destaque numa sala de aula, o chamado causador do bullying, na realidade. Então, o causador do bullying, ele é aquele que tem o domínio completo de uma classe. Ele é aquele que manda, é aquele que executa, e aqueles ignorantes ainda obedecem a essa inteligência. Porque se o jovem ele for inteligente, se ele for capacitado, ele não vai pelo líder dentro de uma classe influenciável para a parte negativa. Ele não vai fazer isso. Ele vai para uma classe positiva, onde ele vai buscar um processo de evolução espiritual para o seu espírito. Mas a gente não vê isso não, de jeito nenhum. O causador do bullying, tudo que ele faz é moda. Imaginem vocês. A referência negativa de uma personalidade de um espírito que reencarnou na Terra com todas as dificuldades morais e ainda quer formar legiões de encarnados junto com ele. Naquela realidade, aquela jovem calma, aquela jovem tranquila, ela causa agitação naquele que naquele momento é estressado. Ele não aceita aquele comportamento de jeito nenhum. Ele não aceita aquela conduta porque aquela conduta não é compatível à sua inferioridade. Muitas vezes, tenta essa aproximação com aquela jovem, simplesmente para estudar as suas fraquezas psicológicas, e ao estudar as suas fraquezas psicológicas, levá-la ao erro futuro. Imagine a condição de um espírito como esse. Então, para aquele causador de bullying, cada vez que ele faz vítima, ele faz número, ele forma uma legião de espíritos rebeldes. Nessa condição espiritual, ele observa que aquele jovem e aquela jovem, por estar isolada daquele grupo, aquela pessoa é melhor do que ele. Aquela pessoa é superior a ele. O causador de bullying, ele é um doente. Porque ele tem um complexo de inferioridade com relação ao comportamento equilibrado de outra pessoa. Como é que pode uma coisa dessa? Então,
Quando a gente vai fazer a descrição de uma personalidade de uma pessoa como essa, observamos que ele é uma pessoa frustrada, ele é uma pessoa deprimida, ele é uma pessoa não amada dentro do lar. Por ele não ser amado, por ele ser deprimido, por ele infelizmente ser esquecido pelos pais, ele acha que toda a sociedade tem que pensar como ele e tem que agir como ele. Ora, se ele veste uma roupa verde ou branca, a sociedade inteira tem que ter o mesmo gosto dele e o mesmo prazer dele. Então, aquele jovem causador do bullying, ele é uma pessoa necessitada de tratamentos psiquiátricos. Não é nem psicóloga mais, psiquiátrico. Porque o drama existencial que existe na sua personalidade é o drama de autoafirmação. Na realidade, ele não se sente bem quando vê um jovem bem, quando vê um jovem equilibrado. Ele não se sente bem quando observa que o pai ama aquele filho e que aquele filho ama aquela mãe. O causador do bullying, ele não se conforma com isso, não. E na realidade ele tenta em grupo mostrar àquelas pessoas, na realidade, que aquele ser educado é um ser diferenciado socialmente. Mas a diferença está nele. Olha o problema. A diferença não está no equilíbrio daquele jovem, não. A diferença está no desequilíbrio dele. E na realidade ele faz com que o grupo pense que aquele jovem é melhor do que ele, pense que aquele jovem é mais inteligente do que ele e muito mais capacitado do que ele. Veja o complexo de inferioridade. Ainda existe o complexo de afetividade, porque na realidade o causador do bullying, ele é uma pessoa carente. Ele é uma pessoa carente. Carente da atenção dos pais, carente da atenção da educadora que está ali, porque ele faz de tudo para chamar a atenção, para que ele não se sinta esquecido, para que ele não se sinta isolado de todos. Ele pega uma bolinha de papel, ele joga numa professora, entendeu? Ele diz um palavrão bem alto para chamar a atenção da classe que quem manda sou eu, mas ele é um doente. Ele tem que entender isso. Pela psicologia espiritual, ele é um doente. Porque ele é um doente que ele quer levar outras pessoas normais ao mesmo estado patológico que ele. Aí as mães encontram uma dificuldade enorme. Encontram uma dificuldade por quê? Professora não é psicóloga. Professora não é psiquiatra. Professora não é analista. Nada disso. Professora, ela é educadora. Ela passa a informação. O aluno tem que absorver essa informação. Agora, você imagine a professora tratar de um caso de uma pessoa que provoca bullying numa sala de aula, na realidade, sem essa professora ser psiquiatra. E agora? Por quê? Isso se refere a um comportamento desajustado da mente desse jovem que a educadora desconhece por completo, porque ela não tem formação médica de jeito nenhum. Mas se coloca toda a responsabilidade para a educadora. Se aqui tiver educadora, sabe muito bem disso. Então, a educadora vai passar remédio controlado para o causador de bullying? Não é compromisso dela de nenhuma forma. A educadora vai entender o estado psicopatológico do causador do bullying? Isso não é compromisso dela. Ora, na cadeira de faculdade que ela estudou educação, não estudou medicina. Isso é responsabilidade da medicina. Agora, quando a gente verifica que os próprios pais, em lidar com os adolescentes, muitas vezes têm medo deles e do comportamento deles. Porque o adolescente, ele tem justamente uma questão seríssima, chamada as ameaças de atitude que ele pode tomar. O adolescente, ele é assim.
Quando ele sabe que o pai ama ele demais, é um problema seríssimo. Porque até amor para adolescente tem que ser sobre dose de contra-gotas. Porque se for demais, olhe, tem muito adolescente que ele cresce. Na realidade, a sua personalidade se enche de autoridade. E ele diz: a minha mãe me ama, o meu pai me ama, e eu posso fazer o que eu quero, porque o amor dos dois vai encobrir todos os meus erros. Não é assim. Espíritos atrasados têm que ser amados, mas têm que ser educados. Espíritos atrasados têm que colocar nele limites. Espíritos atrasados não podem fazer o que quer simplesmente porque o pai o ama. Não é dessa forma que se educa esse espírito. E na cabeça do jovem, na realidade, ele pega isso como referência e diz: ah, eu estou errando, minha mãe. Eu estou cometendo meu erro. Mas a senhora é mãe, e mãe ama, e mãe tem que apoiar todas as atitudes negativas. E está errado esse comportamento. Tenha certeza disso. Porque amar não é fazer a vontade de um espírito inferior, de um espírito perturbado. Se aquela mãe participasse de reuniões de pais e mestres nas escolas, iria saber quem são seus filhos, que eles fazem. Porque existem dois tipos de comportamento da juventude: o pai presente e o pai ausente. Esses dois tipos de comportamento que move a própria juventude demonstra que muitos filhos na frente dos pais são verdadeiros cordeiros. Mas na ausência dos pais, eles se transformam. E quando as professoras, as educadoras, as sofredoras de expiações e provas educacionais, elas começam a passar os boletins de informação sobre os filhos, que ali se encontra, o pai diz: não, ele não age dessa forma, age sim. Olhe, todo pai conhece sua cria, ele age sim, dessa maneira. Ah, o meu filho é uma pessoa equilibrada, o meu filho é uma pessoa estudiosa. E por que na caderneta as notas estão vermelhas, senhora mãe? Já percebeu isso? Pelas notas se conhece a conduta do aluno, não é isso? Pela nota se conhece a personalidade do aluno. Não adianta nós querermos disfarçarmos isso. Pela nota se conhece o comportamento educacional dentro e fora de casa. E não adianta nós fugirmos a esta realidade da juventude, não. Quando se percebe que muitas vezes as professoras que estão na expiação e prova, que eu não considero isso missão, eu considero expiação e prova. Porque você educar espírito rebelde, eu não considero isso missão. É expiação e prova mesmo. Duríssima. Porque você diz a ele: o caminho é por aqui, ele faz é por ali. Se fosse missão, você diria: o caminho é por aqui. Ele diria: tá certo, eu irei. Você é uma missionária que eu irei lhe obedecer. Mas não é missionária, não. É expiação e prova dura. E quando se vai relatar vários fatos relacionados àquele jovem, aquela jovem, no comportamento dentro de sala de aula, muitos pais não acreditam. Não é verdade? Não acreditam. Bate de frente com a educadora, discute com a educadora, discute com diretores. E na realidade o que acontece? É muito complicado. E muitos mais adiantados do que o vosso, em termos de educação, existe um controle geral sobre isso. Existe nas escolas, entendeu? Nas classes, crianças que estão ali estudando e que os pais que estão trabalhando acompanham todo o processo educacional, desde a formação cultural até a educação doméstica em casa, através de monitores no trabalho, através de computadores em casa e mundos mais adiantados, mundos tecnológicos, muito mais adiantados que os vossos. Os pais sabem todo o perfil do seu filho dentro e fora de casa.
Só que na terra é diferente. Você vai ter que provar para a mãe que o filho dela não é aquilo que ela está pensando. E ela, como mãe, claro, com sentimento de culpa profundo, vai dizer: não, a senhora está mentindo. O meu filho não é nada disso. Mas se na realidade filmasse alguns alunos o comportamento deles dentro das classes e mostrasse aos pais quem eles são, muitos pais teriam bastante cuidado com determinadas palavras que estão sendo colocadas aí. Por quê? A idade de 15 anos é uma idade complexa. É uma idade de autoridade. Imagine você. Porque a idade de 15 anos, imagine que aquele adolescente, ele quer mandar mais do que o pai. Ele quer mandar mais do que a mãe. Ele quer tudo para ele. Porque ele acha perfeitamente que o mundo é dele. E que ele vai conquistar o mundo. Essa imaginação no pensamento deles é apenas um impulso que eles têm de pensamento pela falta de experiência que está vivenciando agora numa nova reencarnação. Se a gente for observar o número de homicídios que acontece nesse país, a maioria está sendo de adolescentes, sem experiência nenhuma. Mas sabe por que isto acontece? Porque a adolescência deixou a velhice esquecida. Quando o adolescente passa a ouvir as pessoas mais experientes, que são os pais, ele passa a absorver mais informação. Ele passa a tomar mais cuidado. Mas é impressionante como alguns pais perderam essa autoridade sobre os adolescentes. Adolescentes de 13 anos de idade, chegar para um pai e falar: papai, eu vou dormir fora hoje. Aí filhinha, você só volta quando? Só volta daqui a 3 dias. E ele quer que a sua filha chegue a um curso superior desta maneira? E ele quer que a sua filha seja alguém lá no futuro? Quando isto acontece, indica que a autoridade de pai não está existindo mais. Eles estão com medo. Ele, em vez de impor a sua autoridade, porque uma criança de menor está sobre a responsabilidade dos pais até a idade de 18 anos perante a justiça divina. Essa autoridade deve existir até os 18 anos. Depois de 18 anos de idade, aquele espírito responde por todos os atos praticados. Ele ganha independência. Agora, isentar esses espíritos de responsabilidade só porque a mãe tem medo de perdê-los, já estão perdidos. Não estão perdidos? Já estão desorientados. Porque como é que pode uma pessoa de 13 anos de idade sair num dia e chegar no outro? O que é que este filho está fazendo? Será que não já entrou no consumo de droga? No consumo do álcool? Na sexualidade desequilibrada? Ora, mas os pais se colocam numa posição de dizer: isto é modernidade. Se modernidade for andar viciado em droga, passar 3 dias na rua, ser rebelde com os pais, isso é atraso social. Isso não é modernidade social de jeito nenhum, não. Por quê? Evolução social significa respeito aos pais. Já colocava Jesus: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Não era isso que ele dizia? Para viver longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Veja a colocação dele. Quando ele fazia essa referência de respeito aos pais com relação aos filhos, ele deixava isso certo de que, a partir daquele momento exato que aquele filho ouviu os seus pais, ele terá um processo de evolução espiritual muito mais rápido do que se pensa. Agora, aceitar tudo que os filhos querem, aí não é educar, pessoal. Aí o projeto de mãe e pai entrou em falência total. Porque projeto de mãe e pai é adquirir um espírito que em vidas passadas você levou ele à queda, e que agora no novo processo reencarnatório você vai educar quem você não educou. Você vai amar quem você não amou.
Você vai colocar limites a quem você não colocou limites. Saiba que todo filho rebelde foi uma alma desviada por vocês. E que agora, no processo de renovação reencarnatória, esse Espírito veio cobrar de vocês a educação que não foi dada, o amor que não foi dado, e eles têm que ter o direito exato, naquele exato momento, de amar-se um ao outro. Não é formar ali um verdadeiro obstáculo, nem tampouco uma batalha de relação entre pai e filho de jeito nenhum. Aí a gente não aceita isso. Agora, quando a gente vê uma sociedade totalmente desviada, ora, porque a mídia também influencia sobre tudo isso. A influência da mídia é tão grande que observamos que alguns programas de televisão, existem filhos que estão representando o papel de atores lá, que chegam a bater na cara dos pais. Mas que exemplo, me diga mesmo, que exemplo teatral é essa? Mas que cultura teatral é essa? Que não há respeito entre dois personagens que chegam a se agredir representando o pai e a mãe. E depois a sociedade quer cobrar o quê? Equilíbrio dentro dos lares? Que os próprios lares foram invadidos por programas inadequados para o jovem, que absorve aquilo e diz, tudo aquilo que eu estou vendo agora é aquilo que eu vou refletir na convivência do meu pai e da minha mãe. Está completamente errada essa colocação. Cultura e dia a dia se chocam. E por se chocar, toda a responsabilidade cai sobre quem? Sobre os pais. Porque na realidade, a cultura teatral, a cultura visual que ali está presente, ela transmite que os adolescentes têm que ter toda a liberdade sem ter experiência. Eu desconcordo disso. Mas qual é a experiência que eles têm? Me diga. Em vez da cultura teatral, a cultura visual, ela passar para eles informações seguras, passam desinformações por completo. Imagine vocês o incentivo de muitos programas incentivando os adolescentes à primeira relação sexual. Imagine vocês. E quem é que vai pagar o preço disso tudo? O pai e a mãe. E a sociedade, e a criança que vai nascer, que vai ser educada por outra criança que não tem nem noção básica de como cuidar de um recém-nascido. Mas a cultura visual, a cultura teatral está aí, passando esta informação. Quando a gente vai verificar determinadas situações referente às transmissões de imagem de jovens esses, que está em telenovelas, jovens esses que estão em teatro, uma informação totalmente distorcida. O jovem ele é um ser inteligente. Ele não precisa simplesmente estampar na sua pele uma tatuagem para dizer para a sociedade, eu estou aqui, vocês não estão me vendo não, porque na realidade a projeção de tatuagem sobre a pele está relacionada à falta de segurança em si mesmo. Imagine os estudos psicológicos no plano espiritual relativo a isso. Quando a gente perguntava aos jovens recém-desencarnados por que aquela projeção que ele colocou na pele agora estava causando queimaduras no plano espiritual, estava causando dores, estava causando deformações dérmicas na pele, ele dizia, doutora, é o seguinte, na Terra eu achava que ninguém olhava para mim. Eu olhava para o espelho e me achava uma pessoa feia, uma pessoa desagradável. De repente, eu coloquei em mente, eu vou pedir para desenhar uma tatuagem no meu rosto. E todas as vezes, quando eu olhava para uma pessoa, a pessoa olhava para a minha tatuagem, eu dizia, agora eu estou sendo percebido socialmente. Veja a doença psicológica do jovem. Mas veja mesmo. E na realidade, o tempo foi passando e aquela tatuagem, cada vez que a idade vai aumentando, mas ela fica fixa no perispírito. Mas ela se torna uma informação de doença perispiritual para a alma reencarnada aqui na Terra. Isso quer dizer que
aquela tatuagem que foi colocada no corpo físico daquele jovem, o organismo está indicando como um agente reativo negativo que o sistema imunológico está trabalhando 10 vezes mais para combater aquela projeção da figura colocada ali, achando que aquilo é uma lesão de pele. Imaginem vocês. Isso significa que as pessoas que têm tatuagem, o sistema imunológico dessas pessoas trabalham forçado. Por quê? Para a projeção perispiritual, aquilo indica uma queimadura. Essa queimadura tem que cicatrizar. Mas como vai cicatrizar? Que esta queimadura é permanente. Essa tatuagem que está ali não vai ser apagada facilmente, não. Vários casos que nós pegamos aqui no plano espiritual, referente à questão de tatuagem, em jovens, em pessoas idosas também, que envelheceram com essas tatuagens, significa que numa próxima reencarnação terão feridas seríssimas naquele local. Lei de causa e efeito. Aquilo que eu lesionei, a parte dérmica perispiritual, significa, todavia, que numa próxima existência aquilo vai causar ferimento, porque você vai ganhar um novo corpo, mas a tatuagem ficou arquivada no perispírito. Por ter ficado arquivado no perispírito, você ganhando um novo corpo, aquele corpo vai apresentar vários sintomas alérgicos durante muitas vezes uma existência inteira. E agora? Aquilo que era bonito, aquilo que era para se chamar a atenção, agora causou-se numa lesão perispiritual. Essa lesão perispiritual, quando a gente vai verificar em câmeras que muitas vezes na Terra não tem, vamos verificar em câmeras de localizações de bactérias, de fungos, a gente localiza que a tatuagem colocada no corpo físico, ela é uma porta aberta para vários tipos de infecções espirituais já no corpo físico, indicando que a pessoa que ela aderiu à tatuagem, ela está mais sujeita a doenças virais e bacterianas do que outras pessoas que não a possuem. Veja mesmo esta informação, como ela é importante. Por isso que muitas vezes na adolescência, aquele jovem que colocou a tatuagem, quando ele começa a ganhar maturidade, ele começa a observar que ele cometeu um erro. Vem um arrependimento total. Aquele arrependimento está baseado no quê? Ele sabe perfeitamente que ele causou uma lesão dérmica. Essa lesão dérmica que ele causou, ele tenta se livrar, mas ele não consegue de jeito nenhum. Algumas pessoas que colocaram tatuagem, elas apresentam em cima da tatuagem uma temperatura alteradíssima naquele local. Essa alteração de temperatura, ela está relacionada ao sistema perispiritual, que encontra uma lesão e tenta combater essa lesão e não consegue. Naquele local onde está a tatuagem, significa perfeitamente que existe armazenação de energias fluídicas querendo combater uma infecção que não existe. É apenas uma projeção de um desenho que está ali. Observei também como médica espiritual, no setor de dermatologia espiritual, imagine vocês, jovens que tinham tatuado o corpo inteiro. A gente observava que o processo reencarnatório ali seria dificílimo, complicadíssimo, porque na realidade não é uma área que foi afetada, não. Foi o corpo inteiro que foi afetado. Perguntando a médicos espirituais que estavam ali presentes, e informações bastante científicas, eu perguntava para eles: doutores, me deu a informação. Esse jovem que se encontra aqui com o corpo todo tatuado, qual será a consequência no processo reencarnatório dele? Porque eu sei que aqui isso não vai ter conserto. Ele vai ter que habitar um novo corpo, para que nesse novo corpo ele venha a recuperar toda essa estrutura que ele destruiu. E os cientistas espirituais respondiam: doutora, a senhora conhece na Terra uma doença chamada fogo selvagem,
que fica justamente a pele em carne viva, ele terá que passar por esse estágio, pela doença de fogo selvagem. Doutora, descamação de pele que não tem cura, que segundo a dermatologia diz que é um processo genético, ele terá que passar por esse processo também. Doutora, a hanseníase, doença degenerativa com perda de órgão, ele poderá também ter na terra, porque todo o seu sistema muscular, todo o sistema muscular dele foi danificado. Toda a estrutura óssea recebeu cargas pesadíssimas no processo da tatuagem que ele colocou. Isso significa, todavia, que o processo de reencarnação dele vai ser complicadíssimo. Imagine vocês. Muitas vezes se faz as coisas e não se tem o conhecimento do que está fazendo. Aquilo que a gente acha belo, que o social exige, a gente não sabe as consequências que vai trazer. Por isso que existem alguns tipos de ferimentos causados por lesões de tatuagem em vidas passadas, que o adolescente adquire, que nasce com ele, desencarna com ele e não tem cura. Quando a gente vai fotografar o ferimento, observa que ali existe uma mancha escura causada por lesões dérmicas de vidas passadas, sem contar ainda com algumas deformações de mucosa através de píncipes, colocado em nariz, colocado na língua, imagine vocês, colocado em sobrancelhas por adolescentes, que aquilo vai causar lesões seríssimas, colocada no umbigo também, porque a gente vai verificar que essas questões de metais e perispíritos são bastante complicadas. Por quê? O perispírito é algo elástico. Aquele metal é um objeto estranho. Esse objeto estranho que foi colocado ali, na realidade, no caso do homem, em algumas partes abdominais de mulheres, vai causar lesões perispirituais seríssimas. Essas lesões estão relacionadas justamente com processos de infecções intestinais nas próximas reencarnações. A gente vai observar que essas lesões podem causar cegueiras em próximas reencarnações, devido ao contato do metal com regiões altamente sensíveis. Em nossas pesquisas, quando a gente vai pesquisar o corpo da mulher com relação ao brinco que ela usa, não tem nenhum problema. Porque o corpo da mulher foi preparado para isso. A elasticidade que contém esse corpo. Mas quando percebemos que homens usam brincos, usam alargadores, mas para que isso? Ora, vamos alargar a inteligência na orelha, não. Pelo amor de Deus. E essas deformações, elas vão ser trazidas de existência a existência para que haja uma correção. E de repente eu observo jovens bonitos, de boa aparência, que não precisam disso. Colocam um alargador na orelha e ficam olhando de um lado para outro para ver se as pessoas estão vendo ele. Eles querem ser percebidos. Sejam percebidos pela inteligência, não é pelo sofrimento da matéria, não. Porque o sofrimento da matéria já basta as aflições do dia a dia. Agora, colocar um alargador, colocar um píncipes, e de repente se achar importante socialmente, é não saber as consequências que isso vai ter durante várias existências. Porque quando o jovem é inteligente, pessoal, essa inteligência vai ser demonstrada nas suas notas. Quando o jovem ele é capacitado e ele vai fazer uma entrevista para passar no emprego, tenha certeza que não é o perfil que as empresas querem, não. Saiba disso. Esse não é o perfil. Porque se de repente entra aquele jovem tatuado, entra aquele jovem com alargador, entra aquele jovem com príncipe, ele já está reprovado. O perfil dele não atende à necessidade daquela empresa. Quem trabalha em recursos humanos aqui sabe disso, não sabe?
não atende de forma nenhuma. Porque a imagem que ele está transmitindo para a psicóloga que vai fazer a entrevista é uma imagem de eu quero chamar a atenção. Eu sou a pessoa da empresa, mas a empresa não está precisando de aparência, não. A empresa está precisando de capacidade e inteligência para que ela cresça. E isso tem que ser dado aonde? Nos cursos profissionalizantes. Isso tem que ser passado desta forma. Isso tem que ser dado dentro das faculdades, mostrando que a inteligência dele supera todas as capacidades físicas que ele tem. Mesmo que ele seja uma pessoa deficiente, ele tem inteligência. Independente disso, o recado que nós passamos para o jovem é o seguinte: jovem, seja inteligente, mas não faça da sua inteligência uma alegoria do dia a dia. Muita paz.